TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, 17 de julho, e você vai ver a seguir. Serrac confirma dívida de 58 milhões de reais com fornecedores durante a audiência. Defesa Civil reforça ações do Plano Inverno em Petrópolis. Árvore de grande porte cai e atinge motocicletas no centro histórico de Petrópolis. Polícia Militar realiza ações contra o tráfico e apreende grande quantidade de drogas em 4 bairros de Petrópolis. Águas do Imperador amplia investimentos em saneamento com 160 milhões de reais até 2033. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E o Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro confirmou durante uma audiência realizada na 4ª Vara Civil de Petrópolis na última semana que acumula aproximadamente 58 milhões de reais em dívidas com fornecedores. A informação foi apresentada pelo diretor financeiro da instituição, Rodolfo Pinheiro, que também revelou um passivo consolidado de cerca de 437 milhões de reais. Durante a audiência realizada na 4ª Vara Civil de Petrópolis, o diretor do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro, Rodolfo Pinheiro, afirmou que o custo mensal da operação do Hospital Alcides Carneiro gira em torno de 22 milhões de reais, enquanto os repasses recebidos ficam em média entre 15 milhões e 16 milhões e meio de reais. Segundo ele, a diferença entre os valores faturados e efetivamente recebidos pelo hospital alcançam aproximadamente os 187 milhões de reais, conforme os registros contábeis atualizados até 30 de junho. O diretor afirmou que a instituição busca reorganizar processos internos, reduzir custos e negociar o pagamento de rescisões trabalhistas para diminuir os bloqueios judiciais das contas. A promotora de justiça Vanessa Katz afirmou que a crise na alimentação do Hospital Alcides Carneiro é consequência direta de falta de repasses financeiros regulares do município ao Serrac. Segundo a promotora, enquanto a dívida com fornecedores não for quitada, continuarão ocorrendo dificuldades no fornecimento de alimentos, medicamentos e outros insumos. Na decisão, o juiz Jorge Luiz Martins concordou com o entendimento da promotora e classificou a crise alimentar como uma metástase do câncer original, afirmando que o subfinanciamento e o acúmulo de dívidas explicam o desabastecimento enfrentado pela unidade. Olha só, gente, o plano de contingência para o inverno 2026 já está em vigor em Petrópolis. O documento reúne ações para reduzir os impactos das baixas temperaturas, da estiagem e dos incêndios florestais, além de fortalecer o atendimento à população em situação de emergência. Em entrevista à TV Correio da Manhã, o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes, também falou sobre a previsão de chegada do fenômeno El Niño esperado para o fim deste ano e como o município está se preparando para os possíveis impactos. Entre as medidas adotadas estão o monitoramento das condições climáticas, a intensificação das ações de prevenção às queimadas e o acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade durante as ondas de frio. O trabalho envolve a atuação integrada da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, concessionárias Enel, Elovias e Águas do Imperador, além de órgãos municipais. Além do frio, a preocupação nessa época do ano também é com o tempo seco. A baixa umidade favorece a ocorrência de incêndios em áreas de vegetação e pode provocar a diminuição no volume de nascentes e reservatórios, aumentando o risco de desabastecimento em algumas localidades do município.
Segundo a Defesa Civil, a maioria dos incêndios florestais é provocada por ações humanas, como a queima de lixo, fogueiras mal apagadas, pontas de cigarro descartadas e a soltura de balões. Por isso, o plano reforça a importância da prevenção e da conscientização da população. A Defesa Civil ela praticamente trabalha no monitoramento e emissão de boletins meteorológicos e também temos boletim de risco de incêndio florestal. São medidas que faz a integração da Defesa Civil com os órgãos de resposta para poder já deixar eles de sobreaviso para atuar em caso de fogo e vegetação. Outro ponto de atenção é a possível influência do fenômeno El Niño nos próximos meses. A mudança nas condições climáticas pode alterar o regime de chuvas e favorecer períodos mais secos em algumas regiões. Por isso, a Defesa Civil mantém o monitoramento constante das previsões meteorológicas para antecipar possíveis impactos. A norma técnica emitida pelo CEMADEM nacional e também pelo INMET fala do segundo semestre. O importante é o impacto, né? Nesse caso, a Defesa Civil já tem um plano de contingências de chuvas intensas em vigor e essas são as medidas. O importante é ficar atentos aos avisos da Defesa Civil e da Prefeitura de Petrópolis. O plano de inverno prevê ainda ações que auxiliam pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. A Parede Solidária da Defesa Civil, por exemplo, recebe doações de agasalhos. A grande novidade desse ano, a Defesa Civil está em integração com a assistência social. A partir de indicativos, de previsões meteorológicas, a gente informa a assistência social e eles fazem abordagem ao público de rua. Então, isso faz esse intercâmbio, vamos colocar assim, entre a Defesa Civil e a assistência social, e com isso a gente vai colhendo essa população que é mais vulnerável. É sempre bom lembrar, gente, que em caso de incêndios, riscos à população ou qualquer outra emergência, a orientação é acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199. E uma árvore de grande porte caiu na manhã desta quinta-feira na Praça Dom Pedro II, no centro histórico aqui de Petrópolis. Com a queda, algumas motocicletas que estavam estacionadas próxima do local foram atingidas. Além disso, ninguém ficou ferido. Na manhã desta quinta-feira, equipes da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, foram acionadas para retirar uma árvore que caiu na Praça Dom Pedro II, no centro histórico. A área foi isolada durante o trabalho de remoção. Apesar do susto, o incidente terminou apenas com danos materiais. A queda reacendeu a preocupação de moradores com a manutenção das árvores de grande porte em áreas de grande circulação, especialmente em um dos pontos mais movimentados do centro histórico da cidade. Não, eu não me sinto segura. Eu fico sentada, mas eu fico de olho nas árvores, porque a situação delas está bem precária, né? Elas estão caindo, a gente vê que elas estão caindo. Então, a poda precisa ser feita. Não, eu acho que está muito ruim. Eu acho que está perigoso para as pessoas. Deve cuidar mais, entendeu? Não está sendo cuidado como deveria. Os moradores destacaram que o local costuma ter grande circulação de pessoas ao longo do dia. E eles acreditam que o desfecho poderia ter sido mais grave. Já pensou? Cair em cima de uma pessoa aí, o que pode acontecer? Um acidente grave, né? Se uma árvore dessa cai na cabeça de uma pessoa, meu medo é esse, cair na minha cabeça ou na cabeça de alguma pessoa, porque os danos podem ser muito sérios, né? Leonardo, que é entregador, contou que recentemente quase sofreu um acidente com os galhos de uma das árvores da praça. Esse dia eu estava aqui na praça esperando para pegar uma corrida para fazer a entrega, um rapaz do outro lado da rua me avisou, cuidado aí, cuidado, apontando para cima. Quando eu olhei para cima, tinha um pedaço de galho solto na árvore. Eu levantei do banco e saí para a calçada. O pedaço de galho solto, ele caiu em cima do banco. Ele poderia ter caído em cima de mim. Nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis se há um planejamento de cortes de árvores na cidade e se há um levantamento de quantas árvores estão em risco para até o fechamento desta edição. Não tivemos resposta. Olha só, gente, tivemos mais um desdobramento sobre o transporte público aqui da cidade. Dessa vez, os trabalhadores do transporte rodoviário de Petrópolis aprovaram durante uma assembleia a nova convenção coletiva de trabalho da categoria. O acordo prevê um reajuste de 6% nos salários, um aumento de 10% no valor do cartão alimentação e elevação de 50% na remuneração adicional paga aos motoristas que exercem a função sem cobrador. As demais cláusulas da convenção anterior foram mantidas. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Toledo.
Os rodoviários de Petrópolis aprovaram a nova convenção coletiva de trabalho após uma reunião entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis e representantes das empresas do setor. A assembleia foi realizada na sede do sindicato. Entre os principais pontos aprovados está o reajuste de 6% nos salários dos trabalhadores. O cartão alimentação também vai ter um reajuste de cerca de 10%. Já os motoristas que atuam sem a presença de cobrador vão receber um reajuste de 50% na remuneração adicional prevista para essa função. Além dos reajustes, a convenção mantém as demais cláusulas e benefícios previstos no acordo anterior, sem alterações nos direitos garantidos para os trabalhadores. O novo acordo passa a regulamentar as relações de trabalho da categoria durante o período de vigência da convenção coletiva. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. E agora falando sobre ocorrências policiais, 4 ações da Polícia Militar, sendo 2 em conjunto com a Polícia Civil, realizadas nesta quinta-feira aqui em Petrópolis, resultaram na prisão de 4 homens, na apreensão de 2 adolescentes e na retirada de uma grande quantidade de drogas de circulação. As ocorrências foram registradas nos bairros Correias, Quitandinha, Contorno e Alto da Serra. Em Correias, na Glória, uma ação integrada entre policiais militares do 26º Batalhão e policiais civis da 105ª Delegacia terminou com a prisão de um homem e na apreensão de um adolescente por tráfico de drogas. As equipes flagraram a movimentação típica do comércio de entorpecentes em um ponto conhecido como Final Feliz Chapadinho. Durante a abordagem, os 2 tentaram fugir, mas foram detidos. Os policiais apreenderam 41 tiras de maconha, 24 cápsulas de cocaína, 4 frascos de loló, 2 celulares e R$ 84 em dinheiro. Ainda na tarde de quinta-feira, as equipes prenderam um homem por tráfico de drogas na comunidade Vila Ipanema, no Quitandinha. 3 suspeitos tentaram escapar ao perceber a chegada da polícia, mas um deles foi capturado. Na ação, foram apreendidos 760 tabletes de maconha, 208 papelotes de crack, 81 pinos de cocaína, uma balança de precisão, material para indolação, um celular e R$ 61 em espécie. No Contorno, um adolescente foi apreendido após denúncias de que estaria com uma arma e drogas em casa. Durante as buscas autorizadas pela moradora, os policiais encontraram no local um simulacro de pistola e parte dos entorpecentes no quarto do jovem. O restante do material foi localizado em uma área de mata indicada pelo próprio adolescente. Foram apreendidos 155 papelotes de maconha e 30 papelotes de cocaína. Já no Alto da Serra, uma outra ação conjunta entre policiais militares do 26º Batalhão e policiais civis da 105ª Delegacia terminou com a prisão de 2 homens por tráfico de drogas. As equipes receberam informações de que suspeitos utilizavam um imóvel na Rua Nova, na Rua 24 de Maio, para armazenar entorpecentes destinados ao tráfico no Morro da Oficina. Após montarem um cerco tático, um dos suspeitos tentou fugir pelos fundos da residência carregando uma mochila com drogas, mas foi alcançado. No imóvel, os policiais localizaram o segundo envolvido, outra mochila com entorpecentes, 2 celulares e R$ 670 em dinheiro. Na ação foram apreendidos 245 tabletes de maconha, 128 sacolés de cocaína e 208 pedras de crack. Ao todo, as 4 ocorrências resultaram na apreensão de 1.201 porções de maconha, 263 porções de cocaína, 416 porções de crack, 4 frascos de loló, um simulacro de pistola, uma balança de precisão, 5 celulares e R$ 815 em dinheiro. Os 4 homens permaneceram presos e os 2 adolescentes apreendidos após serem apresentados na 105ª Delegacia de Polícia. E agora, mudando de assunto, Petrópolis terá mais de R$ 160 milhões destinados à ampliação do abastecimento de água e do esgotamento sanitário até 2033. O planejamento prevê a expansão e a modernização da infraestrutura do município,
para atender o marco legal do saneamento, que é a legislação federal que definiu novas diretrizes para o setor em todo o país. Com esse novo aporte de investimentos, o volume total de recursos destinados ao saneamento em Petrópolis até 2033 seria de mais de 300 milhões de reais. Além da ampliação e modernização dos sistemas de água e esgoto, o planejamento estabelece ainda etapas intermediárias e mecanismos de acompanhamento dos resultados, permitindo monitorar a evolução da cobertura ao longo dos próximos anos. Além das melhorias na infraestrutura, estão sendo implementados os novos benefícios tarifários previstos para os diferentes públicos do município. Entre as medidas estão a ampliação da capacidade de atendimento da tarifa social, o aumento do desconto para pequenos estabelecimentos comerciais e a criação de um benefício tarifário para instituições filantrópicas. A capacidade de atendimento da tarifa social será dobrada, passando de 10 mil para até 20 mil beneficiários na cidade. Com a ampliação, mais famílias que atendem os critérios de elegibilidade poderão ter acesso à tarifa diferenciada. Os pequenos estabelecimentos comerciais também estão sendo contemplados. Para os comércios com consumo mensal de até 5 mil litros d'água, os descontos passam de 25% para 50%, podendo alcançar cerca de 1.500 estabelecimentos na cidade. Também foi criado um benefício para as instituições filantrópicas cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. As entidades vão ter desconto de 80% nas tarifas de água e esgoto, contribuindo para a redução das despesas com serviços essenciais e também para a continuidade das atividades sociais desenvolvidas no município. E você vai ver no próximo bloco. Petrópolis passa a oferecer a vacina Pneumo 20 para crianças. Estado do Rio recebe a equipe do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos para avaliar a resposta a emergências em saúde. Férias escolares exigem cuidados para evitar acidentes e economizar energia. Inscrições para o FIES terminam nesta sexta-feira. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar.
Estamos de volta. E as salas de vacinação de Petrópolis começaram a oferecer a vacina Pneumo 20 para o público infantil. O novo imunizante será incorporado gradualmente ao calendário vacinal no lugar da Pneumo 10 e amplia a proteção contra doenças causadas pelo pneumococo. A principal diferença entre as duas vacinas está na cobertura. Enquanto a Pneumo 10 protege contra 10 tipos da bactéria pneumococo, a Pneumo 20 amplia essa proteção para 20 sorotipos, reforçando a prevenção contra doenças como pneumonia, meningite, otite e infecções na corrente sanguínea. A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis informou que a substituição será feita de forma gradual. Durante esse período de transição, cada criança vai receber a dose indicada de acordo com a idade e o histórico de vacinação registrado na caderneta. Quem já iniciou o esquema vacinal com a Pneumo 10 não vai precisar recomeçar a imunização. A orientação é que os responsáveis procurem a sala de vacinação mais próxima com a caderneta da criança. Nas unidades, as equipes vão verificar o esquema vacinal e indicar qual dose deve ser aplicada em cada caso, seguindo o calendário previsto para cada faixa etária. Além da novidade, a Secretaria de Saúde reforça que a rede municipal está abastecida com vacinas contra a Covid-19. As doses, que antes eram oferecidas apenas no Centro de Saúde e na Unidade Básica de Saúde de Itaipava, agora estão disponíveis em todas as salas de vacinação do município. Para receber qualquer um dos imunizantes, é necessário apresentar um documento de identificação e a caderneta de vacinação. E ainda falando sobre saúde, o estado do Rio de Janeiro recebeu entre os dias 6 e 10 de julho uma equipe do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC. Durante 5 dias, especialistas internacionais avaliaram a capacidade do Estado de se preparar e responder a emergências em saúde pública, como epidemias, desastres naturais e outros eventos de grande impacto. Os técnicos do Escritório Regional e da Divisão de Operações de Emergência do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos trabalharam em conjunto com profissionais do Centro de Inteligência em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde e representantes do Ministério da Saúde. Durante a missão, as equipes também visitaram a Defesa Civil Estadual para conhecer a integração entre os órgãos responsáveis pela preparação e resposta a situações de emergência. O objetivo dessa visita é identificar como a Secretaria se organiza para responder às emergências em saúde pública. Ao longo da visita, os especialistas conheceram a estrutura da Secretaria de Estado de Saúde, incluindo os sistemas de monitoramento que funcionam 24 horas por dia no Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, que integra o Centro de Inteligência em Saúde. A equipe também visitou a Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para entender como funciona a articulação da rede em situações críticas. Essa parceria ela é importante porque ela vem também trazer instrumentos que possam fortalecer o nosso processo de trabalho para a atuação nas emergências em saúde pública que porventura podemos enfrentar. Os profissionais da Secretaria apresentaram ainda a experiência do Estado no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e das epidemias de dengue, destacando as estratégicas de vigilância, monitoramento e coordenação das ações de resposta. A avaliação faz parte do Programa de Gestão de Emergências em Saúde Pública, do CDC, que apoia países e governos no fortalecimento das estruturas de preparação para crises sanitárias. E agora, mudando de assunto e falando sobre coisas boas para crianças, mas nem tanto para os adultos, as férias escolares chegaram e, junto com o descanso, também vem mudanças na rotina das famílias. Enquanto algumas aproveitam para viajar, outras passam mais tempo em casa. Em qualquer dessas situações, alguns cuidados simples podem evitar acidentes, preservar os equipamentos elétricos e ainda ajudar a reduzir a conta de luz. Durante as férias, o tempo livre das crianças aumenta. E, por isso, a atenção dos responsáveis também precisa ser redobrada. A recomendação é manter as instalações elétricas em boas condições, evitar fios danificados ou improvisados e impedir que crianças e animais tenham acesso a tomadas e equipamentos ligados. Outro cuidado importante é durante atividades próximas à água. Equipamentos elétricos nunca devem ser utilizados com as mãos molhadas, descalço ou perto de piscinas e áreas úmidas, reduzindo assim o risco de choques. Para quem vai ficar em casa
Evite o uso excessivo de benjamins e extensões para não sobrecarregar a rede. Lembre-se também de regular o termostato da geladeira de acordo com a estação. E se tiver piscina, garanta que ninguém mexa em eletrônicos com o corpo molhado. Julho também é um dos meses em que aumenta a prática de soltar pipas por causa das férias escolares e dos ventos mais frequentes. A orientação é escolher locais amplos, longe da rede elétrica e nunca utilizar cerol, linha chilena, fios metálicos ou papel laminado. Caso a pipa fique presa na fiação, a recomendação é não tentar retirá-la. Além do risco de choque elétrico, esse tipo de ocorrência pode provocar interrupções no fornecimento de energia para milhares de consumidores. Para a garotada que vai soltar pipa, a regra é clara: brincar bem longe dos fios elétricos. Se a pipa prender na rede, nunca tente tirar. Esqueça a linha chilena, que corta a fiação e deixa o bairro sem luz. E recolha tudo imediatamente se começar a chover ou relampejar. Já para quem vai aproveitar o período para viajar, vale fazer uma revisão rápida antes de sair de casa. Além de conferir se portas e janelas estão fechadas, desligar aparelhos que permanecem em modo de espera ajuda a evitar desperdício de energia durante os dias em que o imóvel ficará vazio. Também é importante verificar se todos os equipamentos que não serão utilizados foram desligados e deixar uma pessoa de confiança com acesso ao imóvel em caso de emergência. Já para quem vai viajar, o foco é economizar. Tire da tomada aparelhos como TV e roteador para evitar o consumo em stand-by. E se puder, desligue os disjuntores dos cômodos vazios. Para a segurança, use temporizadores em vez de deixar as luzes acesas o tempo todo. No caso de viagens mais longas, outra medida que pode trazer economia é desligar completamente a geladeira, desde que ela seja esvaziada e higienizada antes. A porta deve permanecer entreaberta para evitar umidade e mau cheiro. Com atitudes simples, é possível aproveitar o período de férias com mais tranquilidade, segurança e ainda evitar desperdícios que pesam no orçamento do fim do mês. E agora falando sobre educação, termina hoje, sexta-feira, as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, referentes ao segundo semestre de 2026. Os candidatos devem fazer a inscrição pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Olha só. O FIES é destinado a estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos de faculdades privadas com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O programa beneficia prioritariamente quem ainda não concluiu o ensino superior e não foi contemplado anteriormente com o financiamento estudantil. Ao todo, o Ministério da Educação oferece mais de 112 mil vagas para o FIES em 2026. Desse total, 67.301 foram destinadas ao primeiro semestre e 44.867 ao segundo. Além disso, as vagas que não forem preenchidas poderão ser ofertadas novamente, respeitando o limite previsto para este ano. Os candidatos devem ter participado do Enem a partir da edição de 2010, ter obtido média igual ou superior a 450 pontos nas 5 provas, não ter zerado a redação e possuir renda bruta familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. Quem fez o exame na condição de treineiro não pode participar do processo seletivo. O edital também prevê o FIES Social, que reserva metade das vagas para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e inscrição ativa no CadÚnico. Os pré-selecionados nesta modalidade poderão solicitar o financiamento integral dos encargos educacionais e ficam dispensados da comprovação de renda na instituição de ensino. Mesmo assim, deverão comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da Faculdade para validar as demais informações prestadas na inscrição. Outra mudança envolve as regras de carência do financiamento. Com a nova resolução do Conselho Monetário Nacional, a carência passa a valer apenas para o pagamento do principal da dívida. Já os juros que não forem pagos nesse período poderão ser incorporados ao saldo devedor. Os prazos máximos de financiamento, no entanto, foram mantidos. O resultado da chamada única será divulgado no dia 30 de julho. A complementação das inscrições ocorre entre 31 de julho e 4 de agosto, enquanto a lista de espera ficará aberta de 7 a 24 de setembro. E a Presidência da República sancionou 2 leis voltadas ao fortalecimento da formação cidadã no país.
Publicadas na terça-feira, as normas incluem a educação política e os direitos da cidadania como componente curricular obrigatório da educação básica e criam a Semana Nacional da Ética e da Cidadania. A Lei nº 15.468 de 2026 altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para tornar obrigatória a abordagem de educação política e direitos da cidadania nas escolas. O tema passará a integrar o currículo da educação básica no âmbito dos estudos relacionados à realidade social e à política brasileira. Com a mudança, a legislação passa a prever expressamente que os estudantes tenham acesso a conteúdos voltados à compreensão da organização da sociedade, do exercício da cidadania e da participação democrática. Também foi sancionada a Lei nº 15.467 do mesmo ano, que institui a Semana Nacional da Ética e da Cidadania. As ações relacionadas ao tema vão ocorrer anualmente na primeira semana de maio em todo o território nacional. Segundo a norma, órgãos públicos, instituições de ensino, entidades representativas e organizações da sociedade civil vão poder promover atos que estimulem valores éticos e morais, fortaleçam o exercício da cidadania e incentivem iniciativas de combate à corrupção. E você vai ver no próximo bloco. A ANP lança aplicativo para motoristas consultarem a qualidade de postos de combustíveis. Gasolina com 32% de etanol deve ficar 3 centavos mais barata. MEI garante aposentadoria e outros benefícios do INSS. Indústria recua em 9 dos 15 locais pesquisados em maio. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. E olha só, gente, motoristas de todo o país já podem contar com uma nova ferramenta para escolher onde abastecer com mais segurança. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP,
lançou um aplicativo que permite consultar a avaliação da qualidade dos postos de combustíveis em todo o Brasil e também denunciar possíveis irregularidades diretamente à agência. O aplicativo ANP Com Você Postos passou a funcionar nesta segunda-feira e pode ser acessado pelo celular. No aplicativo, o consumidor consegue buscar informações sobre postos próximos da localização em que está ou navegar por um mapa virtual com estabelecimentos espalhados pelo país. Todos os postos recebem uma nota de 0 a 5, calculada com base no histórico de fiscalizações realizadas pela ANP nos últimos 5 anos. As inspeções avaliam critérios como a qualidade dos combustíveis comercializados, se a quantidade fornecida pelas bombas corresponde ao que foi pago pelo consumidor e o cumprimento das normas estabelecidas para o setor. Segundo a agência, quanto mais recente for uma punição aplicada ao posto, maior será o peso negativo na composição da nota final. Para facilitar a consulta, o mapa utiliza uma escala de cores. Os estabelecimentos com notas mais baixas aparecem em vermelho, enquanto os mais bem avaliados são identificados na cor verde. Além da classificação, o aplicativo disponibiliza informações detalhadas de cada posto, como o endereço, CNPJ, quantidade de fiscalizações realizadas, resultados das vistorias e a qualidade das amostras de combustíveis analisadas pela ANP. Outra funcionalidade permite ao consumidor verificar qual empresa fornece o combustível vendido no estabelecimento. De acordo com a agência, essa informação aumenta a transparência, já que um posto pode exibir a marca de uma distribuidora, mas comercializar combustível fornecido por outra empresa, desde que essa informação esteja claramente disponível ao consumidor. Caso o motorista identifique indícios de irregularidades, como combustível de má qualidade, problemas na quantidade abastecida ou suspeita de prática de preços abusivos, também é possível registrar uma denúncia diretamente pelo aplicativo, que será encaminhada para análise da ANP. E ainda falando sobre esse assunto, a gasolina vai passar a ter 32% de etanol anidro A partir de 1º de agosto. Segundo o governo federal, a mudança deve reduzir o preço do litro do combustível em cerca de 3 centavos e diminuir a dependência da importação de gasolina. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após decisão do Conselho Nacional de Política Energética. De acordo com o ministro, além de contribuir para a redução no preço do combustível, o aumento da participação do etanol na gasolina também diminui a dependência do Brasil da importação de gasolina, aproveitando a capacidade nacional de produção de biocombustíveis. A medida terá validade inicial de 180 dias e poderá ser prorrogada por mais 180 dias. Apesar do caráter temporário, o governo não descarta tornar o novo teor de etanol permanente, caso os resultados sejam positivos. Segundo Alexandre Silveira, a adoção do chamado E32 foi baseada em testes realizados pelo Instituto Mauá de Tecnologia, que apontaram que a mistura não compromete o desempenho de veículos leves e motocicletas, inclusive aqueles que não possuem motores flex. O ministro afirmou ainda que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis vai continuar coordenando estudos para avaliar misturas com percentuais ainda maiores de etanol, como o E35, que prevê 35% de etanol na gasolina. Segundo o Ministério de Minas e Energia, uma eventual ampliação do teor dependerá não apenas dos resultados técnicos dos testes, mas também de uma análise econômica. De acordo com a pasta, caso o aumento seja considerado viável e benéfico, novos percentuais poderão ser adotados futuramente. Caso contrário, o percentual poderá ser revisto. E olha só, gente, quem atua como microempreendedor individual, o MEI, e mantém em dia o pagamento do documento de arrecadação do Simples Nacional, garante acesso também à cobertura da Previdência Social. Além da aposentadoria, a contribuição permite o acesso a benefícios em casos de doença, incapacidade, maternidade e ainda protege os dependentes do segurado. Ao contribuir mensalmente para o INSS por meio do documento de arrecadação do Simples Nacional, o microempreendedor passa a ter direito a benefícios previdenciários desde que cumpra os requisitos específicos de cada modalidade, como idade mínima, tempo de contribuição e período de carência. A carência, por exemplo, corresponde ao número mínimo de contribuições exigidas para que o segurado tenha direito a determinados benefícios. As contribuições não precisam ser consecutivas, mas é importante manter os pagamentos em dia para não perder a chamada qualidade do segurado, que é o vínculo com a Previdência Social.
Em regra, quem deixa de contribuir mantém essa condição por até 12 meses após o último pagamento. Depois desse período, pode perder o direito a alguns benefícios até voltar a contribuir. Já para a aposentadoria por idade, todas as contribuições realizadas ao longo da vida continuam sendo consideradas, mesmo que haja intervalos sem pagamento. O valor dos benefícios é calculado com base no histórico de contribuições feitas ao INSS desde julho de 1994. Quem sempre contribuiu apenas como MEI, cuja contribuição é calculada sobre um salário mínimo, normalmente receberá benefícios nesse valor. Já quem também teve vínculos empregatícios com salários mais altos, poderá receber um benefício superior ao piso nacional, de acordo com o histórico de contribuições. O MEI tem direito à aposentadoria por idade. Para quem começou a contribuir após a reforma da Previdência em novembro de 2019, as mulheres precisam ter 62 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. Já os homens devem ter 65 anos e 20 anos de contribuição. Para quem já contribuía antes da reforma, continuam valendo as regras de transição. Os microempreendedores podem consultar informações sobre benefícios, tempos de contribuição e situação previdenciária pelo aplicativo Meu INSS, pelo site oficial do Instituto ou pela Central de Atendimento 135. A recomendação é manter as contribuições em dia para garantir o acesso aos benefícios previdenciários sempre que necessário. Em maio de 2026, a produção industrial nacional mostrou variação negativa de 0,2% frente a abril na série com ajuste sazonal. Os dados apontam ainda que 9 dos 15 locais pesquisados mostraram resultados negativos. Na passagem de abril para maio de 2026, a indústria nacional atinge variação negativa de 0,2%. Assim, ela interrompe 4 meses de resultados positivos na produção, onde acumulou um ganho de 4,3% no período. Os dados trazidos pelo analista da Pesquisa da Produção Industrial Mensal, Bernardo Almeida, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que, em termos regionais, 9 dos 15 locais pesquisados mostraram resultados negativos no período. Como principal influência negativa, nós temos a indústria da Bahia, com uma queda de 8,9%, sendo a maior queda também em termos absolutos para esse mês de maio. Isso vem após 4 meses de resultados positivos, onde a indústria baiana acumulou um ganho de 13,3%. Além da Bahia, as indústrias do Mato Grosso, região Nordeste, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo também apresentaram resultados negativos, que variaram da queda máxima de 8,9% até a mínima de 0,1%. No campo positivo, nós temos como principal influência a indústria de Santa Catarina, crescendo 2,3%. Esse resultado marca sua 4ª taxa positiva consecutiva, acumulando no período um ganho de 6,5%. Em termos absolutos, 5 regiões estudadas apresentaram alta em maio, sendo elas Ceará, Pernambuco, Santa Catarina, Amazonas, Paraná e Goiás. Ainda na série com ajuste sazonal, a evolução geral do índice de média móvel trimestral para o total da indústria brasileira mostrou variação positiva de 0,3% no trimestre encerrado em maio de 2026, na comparação com o nível do mês anterior, e permaneceu com trajetória ascendente iniciada em dezembro de 2026. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco temos a agenda cultural e a previsão do tempo. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano.
o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E como hoje é sexta-feira, vamos agora saber qual é a programação cultural para esse fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E começamos agora mais uma agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades da nossa região de cobertura. Em Petrópolis, o Soberano Jazz Club em Itaipava recebe uma programação especial entre quinta e sábado. O público poderá acompanhar shows de Beto Saroldi, que celebra 50 anos de carreira, Silvia Machete em sua primeira apresentação na cidade e Miranda Cassim com o espetáculo Tiny M, tributo à cantora Amy Winehouse. Os ingressos estão à venda pelo Simpla e na bilheteria da casa. E em Petrópolis, o clima junino continua no Cascatinha. A tradicional festa dos padroeiros Santana e São Joaquim segue com programação religiosa e festiva aos sábados e domingos de julho. O evento tem barracas típicas, música ao vivo, quadrilhas e atrações para toda a família. Em Teresópolis, o Festival Sesc de Inverno também movimenta a cidade neste fim de semana. No sábado, às 4 da tarde, o público poderá acompanhar a apresentação Contos e Lendas do Burkina Faso, no Sesc Teresópolis, na Avenida Delfim Moreira 749, no bairro Várzea. A entrada é gratuita com retirada antecipada dos ingressos. A exposição agropecuária, comercial e industrial de Cordeiro chegou à sua 82ª edição, como um dos mais importantes eventos do interior do Brasil. Além das tradicionais feiras de negócios, leilões de gado, concurso leiteiro, a Cidade Exposição preparou uma programação de shows abrangendo do sertanejo ao rap, passando pelo pagode, forró e música eletrônica. Confira. Olá, pessoal! Eu gostaria de convidar vocês a participarem da mais tradicional feira agropecuária do país, a Expo Cordeiro, que começa neste sábado e vai até o dia 19 no Centro de Exposições de Cordeiro. E entre as atrações teremos feira de artesanato, leilão de gado, shows de MPB, forró, samba, sertanejo, espaço agrokids e muita comida boa. Espero você e a sua família lá. Até!
A programação segue até o dia 26 de julho com celebrações religiosas, shows, gastronomia e momentos de confraternização em homenagem ao padroeiro dos motoristas e viajantes. Em Três Rios, no sábado, às 3h30 da tarde, o Sesc Três Rios exibe o documentário Guanabacoa, Crônica de Minha Família. O filme retrata as memórias e as origens da diretora cubana Sara Gomes, revisitando a história de uma família negra antes e depois da Revolução Cubana. A sessão acontece na quadra coberta da unidade, na rua Ismael Soares, no número 129, e a entrada é gratuita. E voltando para Petrópolis, o Teatro Imperial recebe no sábado e também na segunda-feira, às 8 horas da noite, o show Claraboia, da dupla Ana Vitória. O espetáculo apresenta as canções do novo álbum lançado pelas cantoras em uma performance mais íntima e acústica. Os ingressos custam entre R$ 120 e R$ 320. E ainda em Petrópolis, o Cine Teatro Imperial exibe nesta sexta-feira, às 7 horas da noite, o filme Que Horas Ela Volta. O longa, estrelado por Regina Casé, aborda as desigualdades sociais a partir da história de uma empregada doméstica e da chegada de sua filha à casa onde ela trabalha. E a sessão acontece no Teatro Imperial, na rua General Osório, no número 192, no centro, com entrada gratuita. E não para por aí. O clima julino continua em Itaipava. No sábado, das 4 da tarde às 11 da noite, a Locanda Bela Vista promove o Arraiá da Locanda, com música ao vivo, quadrilha, comidas e bebidas típicas e brincadeiras para as crianças. O evento acontece na rua Joaquim Agantimoço, no número 157. Bom, gente, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente está de volta, trazendo os principais eventos culturais para você. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Gente, acabamos de ver dicas muito boas para o fim de semana, mas é claro, antes da gente se programar, precisamos saber como é que vai ficar o tempo. Por isso, Gabriel Toledo volta para falar para a gente exatamente sobre a previsão do tempo para o fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E olha, gente, o fim de semana vai ser de tempo firme em toda a nossa região de cobertura. A boa notícia é que, diferente dos últimos fins de semana, não há previsão de chuva para nenhuma das nossas 5 cidades. O destaque fica para as manhãs frias na região serrana, com Nova Friburgo registrando a menor temperatura e em Três Rios, que terá as maiores máximas do período. Esse cenário é influenciado pelo predomínio de uma massa de ar seco sobre o sudeste, que mantém o tempo estável e sem chuva. Mas vamos agora para a previsão cidade por cidade. Em Nova Friburgo, o sábado vai ser de sol com algumas nuvens e com névoa ao amanhecer, e à noite o céu fica com poucas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e a máxima de 20 graus. No domingo, o tempo muda um pouquinho. O dia vai ser de sol com algumas nuvens e com névoa ao amanhecer, com a noite de poucas nuvens. As temperaturas variam entre 11 e 22 graus. Nova Friburgo vai ter a menor temperatura da região serrana neste fim de semana. Em Teresópolis, a previsão para o sábado é de sol com muitas nuvens à tarde e à noite a nebulosidade diminui. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 21 graus. Já no domingo, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. E à noite, o céu fica com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 12 e 22 graus. Aqui em Petrópolis, o sábado vai ser de sol durante todo o dia, com algumas nuvens à tarde, e a noite vai ser estrelada. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e a máxima de 20 graus. No domingo, o tempo fica com muitas nuvens ao longo do dia, mas com aberturas de sol. E as temperaturas variam entre 11 e 21 graus. Agora mudando de região, indo para o centro-sul do estado, por lá o tempo também permanece firme durante todo o fim de semana, com predomínio de sol, variação de nuvens e sem previsão de chuva. Em Paraíba do Sul, a previsão para o sábado é de sol com névoa fraca ao amanhecer, e os termômetros variam entre a mínima de 12 e a máxima de 24 graus. No domingo, o dia vai ser com muitas nuvens, mas também com algumas aberturas de sol, e as temperaturas variam entre 13 e 25 graus.
Em Três Rios, o sábado vai ser de sol com algumas nuvens ao longo do dia e à noite o céu fica limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 12 e a máxima de 25 graus. No domingo, a previsão é de muitas nuvens durante todo o dia, mas com aberturas de sol. As temperaturas variam entre 13 e 26 graus. E como de costume, Três Rios terá as maiores temperaturas entre as cidades da nossa área de cobertura neste fim de semana. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui. Como hoje é sexta-feira, amanhã teremos um resumo com os principais destaques dessa semana nas cidades da nossa região de cobertura. Mas segunda-feira a gente está de volta e eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado, viu? Um bom fim de semana e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.